pastorear ali em Nova Viçosa. Terra boa, é litoral, é praia, cidadezinha pequenininha, é uma rocinha com praia. Tendo a oportunidade, visite lá Nova Viçosa, mas eu queria deixar um apelo, que os irmãos orem por Nova Viçosa, porque nós temos pouquíssimos jovens convertidos na cidade, em função do carnaval, em função desses períodos de festas, mas que você, querido, lembre lá, Igreja Batista Calvário, essa Igreja Assembleia de Deus de lá, de Nova Viçosa. Nós temos a missão lá, nós temos a Madureira também lá em Nova Viçosa. Lembre deste povo que precisa da sua cobertura espiritual, no sentido de orar e falar com o Senhor. Agradeço muito ao convite, ao pastor Jonas, que se encontra viajando e com um motivo muito especial, 30 anos de casado. Quero deixar aqui um abraço, uma menção a ele. O pastor Wesley pelo convite, muito obrigado. Eu esqueci seu nome. Pastor Jarbas, presbítero, evangelista, pastor Jarbas. Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço ao Senhor pelo convite, me sinto honrado em poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você nessa noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Juízes, capítulo de número 11. Vamos começar, Juízes 11. Perdão, Juízes 13. Vamos começar um pouco mais adiantados. Juízes, capítulo de número 13. E o tema que nós vamos ministrar nessa noite é o tema que você também já tem acompanhado, que é restaurando o altar da família. A sua família é um altar de bênção na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser ficar de pé para acompanhar a leitura, se você quiser ficar sentado, fique como lhe for melhor. Diz a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Quero repetir esse finalzinho. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Senhor, te damos graças pela tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações essa noite. Muito obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade de sermos enchidos pelo teu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, falando em família, e ministrarmos sobre família, e sermos ministrados sobre família, esse texto, no primeiro momento, parece que não tem muita conotação ou alguma ligação entre família. Porém, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para pensarmos juntos sobre Sansão. Sansão, ele nasceu para cumprir um propósito de Deus. E o propósito foi justamente o que você leu no finalzinho do verso de número 5. Ele nasceu para começar a libertação do povo de Israel da mão dos filisteus, os inimigos do povo de Deus. Sansão, durante um período da sua vida, ele confundiu o objetivo da sua vida, confundiu com aquilo que Deus deu a ele como ferramenta para esta libertação ou para este propósito. Para que a gente entenda melhor, vamos pensar assim: Deus queria que Sansão libertasse o povo de Israel das mãos dos inimigos e deu para Sansão a força. A força seria o instrumento pelo qual Sansão libertaria Israel. Porém, Sansão achou que a força que ele tinha era sua, exclusivamente sua,
e com sua força ele poderia fazer aquilo que ele quisesse fazer, mas não era assim. Ele deveria usar a sua força para cumprir o propósito de Deus. E quando pensamos as nossas famílias hoje, a família foi constituída por Deus para que nós pudéssemos ser um farol para essa sociedade que não encontra mais um caminho para a santidade, mas que precisa olhar para as nossas famílias e enxergar nas nossas famílias um propósito muito definido pelo qual o Senhor resgatou a cada um de nós. O propósito então da nossa família é fazer com que o nome do Senhor seja proclamado e que outras famílias possam enxergar em nossas famílias um caminho que aponte para a salvação em Jesus Cristo. Enquanto pensamos então em restaurar o altar das nossas famílias, esse texto, e pensando na vida de Sansão, nós vamos ter algumas coisas que nós não podemos fazer jamais, para que as nossas famílias não saiam do altar do Senhor. Como eu disse, Sansão, ele tinha um objetivo, porque a sua mãe era estéril, e o seu pai então é pego por aquela notícia: olha, Manoá, o anjo me apareceu, e a mim foi dito que eu haveria de dar à luz. Só que esse filho seria nazireu, não poderia tomar bebida forte, não poderia passar navalha sobre suas cabeças, não poderia comer aquilo que era imundo, não poderia tocar naquilo que era imundo. Sansão, ele tinha esse objetivo então de libertar o povo, mas ele deveria cumprir com aquelas regras que Deus colocou para a sua própria vida. Mas na medida que a gente começa a perceber a vida de Sansão, o altar que seria para aquela família conduzir outras a Deus, começou a ruir, porque Sansão misturou as coisas. Ele achou que ser forte era uma qualidade da sua vida, mas a força que ele tinha era para cumprir o propósito de Deus. E as nossas famílias não podem achar que são fortes em nós mesmos, ou no dinheiro que nós temos, ou na capacidade que temos, ou no carro que temos. Não, porque a nossa família, ela é forte quando Deus está dentro dela, fazendo com que ela seja uma tocha para iluminar este mundo. Aleluia! E há um perigo muito grande quando a gente começa a confundir as coisas. E a primeira coisa que Sansão fez, agora está lá no verso 1 do capítulo 14, e você pode acompanhar comigo quando diz: desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, toma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Sansão começou a misturar as coisas. E a palavra do Senhor diz que por ser de Israel, por ser nazireu, separado do Senhor, a sua família deveria ser constituída dentre o seu próprio povo. Mas Sansão agora ele começa a olhar para uma direção que é muito perigosa. Ele começa a olhar para dentre o povo inimigo de Deus, e logo ele começa a se enamorar, ele se apaixona por uma mulher que não poderia ser um casamento justo aos olhos de Deus. Mas Sansão, ele está inflamado: eu quero aquela mulher. E ele vai falar com seu pai e a sua mãe, e o seu pai e a sua mãe lhe dão conselho: Sansão, não tem outras mulheres no meio da sua família, entre os seus irmãos, para você tomar como sua esposa. Mas Sansão, ele está obstinado, ele começa a confundir as coisas. Ele acha então que ele, por ser forte, poderia ter o que quisesse. E as nossas famílias começam a correr risco quando a gente começa a olhar para uma direção que Deus não quer que a gente olhe. Muitas vezes Deus nos está mostrando a direção que precisamos olhar, mas por causa do nosso coração duro, a gente começa a achar que existe mais felicidade na casa do outro. A gente começa a achar que existe mais felicidade em
comparação com a família do outro. A gente começa a achar que na nossa casa está faltando alguma coisa, e a gente leva para dentro da nossa casa gente estranha, cultura que não é nossa, povo inimigo de Deus. Mas Deus, Ele vai dizer para cada um de nós essa noite: os nossos olhos não podem estar fixados naquilo que não é de Deus, porque nossos olhos precisam estar olhando para cima, olhando para o Senhor Jesus, de onde vem o nosso socorro. Sansão, ele olha para aquela mulher filisteia, e ele tinha um propósito de libertar o seu povo contra aquele povo, mas ele se encanta. Então existe um perigo muito grande quando uma cegueira espiritual vem sobre nossas vidas, porque deixamos de olhar para o Senhor e começamos a olhar para o mundo e as coisas que lá estão no mundo. Eu tenho certeza, se começássemos a perguntar aqui, quem conhece pessoas que desviaram porque começaram a namorar com gente que está lá no mundo? Quantos casais começaram a ter crises e brigas porque começaram a colocar coisas do mundo dentro nas suas casas? Então a palavra do Senhor é muito clara quando ela vai dizer que nós não podemos nos enamorar, não podemos nos encantar por aquilo que não vem de Deus. Tudo aquilo que vem da parte de Satanás é podre e não pode fazer parte da nossa família. Restaurar então o altar das nossas famílias, ou o altar de Deus nas nossas casas, é justamente deixarmos de olhar para o mundo e começarmos a olhar para um padrão de família que agrada a Deus. O homem que ama a sua esposa, a esposa que ama a sua esposa, esse casal ama os seus filhos, e todos louvam e exaltam o nome do Senhor Jesus. As nossas famílias não são famílias condenadas como essas famílias que estão lá fora, porque as nossas famílias estão enraizadas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! As nossas famílias estão firmadas aos pés do Senhor Jesus. Tenhamos todo cuidado para onde nossos olhos estão olhando, porque é muito fácil nós começarmos a olhar as novelas, as revistas, e começarmos a achar que o padrão do mundo é o padrão da família cristã, mas não. O padrão da família cristã é aquela que vive conforme o propósito do Senhor, que dobra o seu joelho, que clama ao Senhor, que faz o culto doméstico, que coloca a sua família nas mãos e ao cuidado do Senhor. Que a gente não confunda as coisas, como Sansão confundiu. Começou a olhar para aquele lugar que não deveria olhar, e de repente ele estava no meio de um povo que ele não deveria estar, e de repente ele se entrelaçou com uma pessoa que não deveria se entrelaçar. E esses são passos que Satanás colocam para todos nós começarmos a olhar. De repente aquilo que olhávamos e o Espírito Santo dizia: não chegue perto. De repente a gente começa a se enamorar, e porque estamos encantados, nós começamos a chegar mais perto, e depois de chegar mais perto, nós começamos a tocar, nos envolver naquilo que o Senhor proíbe para cada um de nós. Mas eu louvo a Deus, porque nesta igreja existe gente que exalta o Senhor, que glorifica o nome do Senhor, e sabe dizer: não, Satanás, porque aqui existe gente crente, que adora o Senhor, que faz as suas casas moradas do Espírito Santo de Deus, que coloca para correr todo e qualquer levante de Satanás, por causa da autoridade do nome de Jesus. Porque você, querido, e eu, nós somos famílias do Senhor, e os nossos olhos não estão colocados lá onde está o inimigo, mas nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Aleluia! Nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, que nos mostra o caminho pelo qual nós vamos caminhar para a glória dele. Aleluia! Sansão então estava onde não deveria estar. Ele se encanta por aquilo que não deveria cantar, e ele cobiça aquilo que não deveria cobiçar, ao ponto de levar um problema para os seus pais. Aquela mulher, como lemos, ela era estéril. O anjo do Senhor aparece e diz: olha, você vai ter filho, mas o seu filho é separado, é nazireu do Senhor, não pode se envolver com essas coisas. Mas Sansão, ele queria acabar com a sua família. Meu Deus do céu, essa é a verdade, porque ele vai levar um problema que não era dos seus pais para dentro da sua casa. Mãe, pai, eu quero aquela mulher.
mas porque estava tão contaminado com aquilo que era o desejo do seu coração, ele vai colocar os seus pais sem autoridade, porque ele diz: olha, eu quero, me dá aquela mulher. E qual é o contexto? Um contexto que os filhos deveriam obedecer os pais, e os pais eram autoridade sobre seus filhos, mas agora Sansão, misturando as coisas, ele se encanta, e toda vez que o ser humano se encanta pelo pecado, Satanás ele tem sempre um buquê de flor, uma coisa cheirosa e aparentemente gostosa para tirar os olhos do crente da palavra de Deus. E Sansão então caminha com seus passos largos para destruir um plano de Deus para a sua própria família. Mas agora, caminhando um pouquinho mais na história, Sansão ele vai cometer um segundo problema, o segundo ato falho. Juízes 14, verso 8, vai nos dizer: depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber do corpo do leão que o tomara. Só para você entender a história, eu sei que você já ouviu. Sansão então começa a namorar com essa mulher que estava na cidade de Tina, que era do povo filisteu, que era inimigo do Senhor. Ele briga com seus pais para ter aquela mulher, e agora caminhando nessa ida e vinda entre o arraial do Senhor e a cidade de Tina, ele vê um leão, mata aquele leão com a força que tinha, e tempos depois ele passa para ver aquele leão morto, e ele observa que lá dentro tinha o quê? Mel. E ele toma daquele mel e ele come, e ele sai pelo caminho afora levando aquele mel para quem? Para os seus pais. Nós lemos agora há pouco que Sansão é nazireu, não poderia tocar em cadáver, não poderia se alimentar de nada que fosse impuro, mas agora Sansão, porque estava obstinado, ele continua quebrando o altar do Senhor da sua família, quando ele toca naquilo que não deveria tocar. Uma coisa primeira é, ele vai, se enamora, se encanta, coloca os seus olhos naquilo que ele não deveria olhar, mas agora ele está tocando e quebrando um voto, quebrando um princípio ao Senhor, e ele vai ficar então daquela forma, pega e come aquilo que não poderia comer jamais. Mas uma coisa que chama atenção é que, pensando no contexto das nossas famílias, as nossas não, mas nas famílias que aí estão muitas vezes, elas estão voltando em um lugar que Deus já lhes deu a vitória. Pensa na vida de Sansão, ele consegue matar aquele leão, consegue destruir aquele leão. Qual motivo Sansão quer passar ali? Por qual motivo Sansão quer voltar naquele lugar que Deus já havia lhe tirado de um problema? E a pergunta fica para todos nós: por que muitas vezes as nossas famílias estão sofrendo, e os altares do Senhor, que são nossas famílias, estão sofrendo? Porque Deus muitas vezes nos tira de uma situação, mas a gente quer voltar para aquela situação da qual Deus nos tirou. Deus livra a pessoa dos vícios, mas muitas vezes a pessoa quer voltar para aqueles locais que ele consumia os seus vícios. Muitas vezes Deus livra alguém de alguma situação complicada, mas a pessoa tende a voltar para aquilo ali, porque ela se julga: eu sou forte o suficiente, Deus já me libertou, então eu vou voltar para o boteco, eu vou voltar para os jogos, eu vou voltar para aquelas coisas todas que poderíamos todos imaginar. Sansão conseguiu vencer um grande desafio, não deveria voltar lá. As nossas famílias vencem grandes desafios todos os dias, porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Mas não podemos voltar lá naquele local que Deus nos tirou. Se Deus restaurou o casamento de alguém que foi infiel, para que o homem fiel vai continuar voltando a ter contato com aquela pessoa que causou um problema no seu casamento? Mas muitas vezes é isso que a gente vê. Gente que teve problema financeiro lá no passado, que jogava, que apostava, Jesus libertou, deu agora uma família, deu a ele renda, mas aquela pessoa fica naquela vontade de voltar a fazer aquilo que fazia lá fora.
As famílias estão sofrendo ataques de Satanás porque estão querendo voltar em um lugar que Deus já havia dado vitória. Mas se Deus já nos deu vitória, a gente segue para frente, porque o nosso alvo é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós não precisamos voltar naquele lugar do qual o Senhor nos levantou, porque agora nós caminhamos para um alvo, é um prêmio, é uma soberana vocação, conforme Paulo vai dizer. Mas voltando então à história de Sansão, ele volta, ele toca naquele cadáver, não poderia tocar, ele come aquele mel estava contaminado, e o verso vai dizer o quê? Que ele leva para onde? Verso 9 do capítulo 14, tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a quem? A seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Pensa num projeto de destruição de família. É um filho que não entende o propósito, acha que força é tudo, olha para aquela mulher que não poderia se enamorar, enamora-se, toma aquela mulher como sua esposa e briga com seus pais para tê-la como esposa, e agora ele está levando comida suja para dentro da sua casa, porque está perdendo o temor. E todas as vezes que nós que somos lavados, purificados e remidos no sangue de Jesus, começamos a caminhar para longe da presença do Senhor, infelizmente nós começamos a tocar na podridão do pecado, e crente lavado e remido não pode sujar as suas vestes com o mal do pecado, porque nós somos do Senhor, e é para a glória do Senhor que nós vivemos. Aleluia. É para a glória do Senhor que nós não tocamos mais lá naquele passado sujo, porque lançamos todas essas coisas e a gente vive como Paulo, deixando para trás essas coisas que lá no passado precisam ficar. A gente prossegue para o prêmio, e esse prêmio é o Senhor Jesus. E de repente então Sansão está procurando doçura no meio da podridão, e é assim que muitas famílias estão ruindo, porque estão procurando doçura no meio da podridão do pecado. Mas não existe doçura melhor do que Jesus Cristo como nosso Senhor, que toma cada um de nós, que nos sustenta com a sua destra forte. Jesus é o nosso favo de mel, é aquele diante do qual nós nos lançamos e diante do qual nós nos alimentamos. E Jesus, ensinando o povo lá em João 15, vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vós estando ligados em mim. Ou seja, nós estamos ligados no Senhor Jesus, sugando aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós não temos por que levar mel podre para dentro dos nossos lares, se nós temos a rosa de Saron, se nós temos o Cordeiro de Deus, se nós temos a raiz de Davi, se nós temos aquele que venceu, se nós temos aquele que ressuscitou ao terceiro dia, se nós temos tudo o que precisávamos ter. Nós não vamos mais tocar lá naquele passado sujo, e nós não vamos nos alimentar com a podridão deste século, porque as nossas famílias erguem um altar para o Senhor, e nesse altar ela permanece ali, ao redor, adorando somente o Senhor Jesus. Não procure podridão, ou não procure doçura onde existe apenas podridão, mas procure doçura no Senhor Jesus Cristo, que nos abraça com o seu poder, que sustenta nossas vidas, que quebra os cadeados postos por Satanás e que destrona o império de trevas de dentro dos nossos lares, para que dentro dos nossos lares brilhe apenas a luz do Senhor e a harmonia do Senhor. Mas Sansão parece que não entendeu nada, e ele segue naquela missão de desfazer o altar de Deus de sua família, porque ele se achava forte, mas ele não entendia que o propósito da sua força era cumprir a vontade de Deus. Então ele olha para aquela mulher, se enamora, briga com seus pais, casa com ela, depois ele começa a tocar e a comer aquilo que não poderia jamais. Ele leva essa podridão para dentro da sua casa, mas ele não para.
capítulo 14, verso 10 vai dizer: descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os moços. Espera aí, a mulher estéril, um anjo do Senhor aparece e vai dizer: vai nascer um filho, mas ele é separado, ele é nazireu, ele não pode se contaminar com nada impuro, não pode cortar o seu cabelo, ele não pode ter nenhum tipo de comportamento que desagrada a Deus. Mas Sansão vence os seus pais para casar com aquela mulher. Sansão, ele leva podridão de mel, de cadáver de leão para dentro da sua casa. E agora onde estão os pais de Sansão, irmãos? Verso 10 do capítulo 14, está projetado para você aí. Descendo, pois, seu pai à casa de onde? Daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os moços. De repente toda a família então começa a perder o foco do propósito de Deus, porque foram levados por essa obstinação de Sansão. E as nossas famílias não podem ser guiadas por quem não tem um propósito em Deus. Todas as famílias que estão sendo guiadas por pessoas que não têm princípios do Senhor, são famílias que estão sendo enredadas, engodadas por Satanás. E esse povo aqui, que recebera há pouco uma visão de um anjo, uma aparição de um anjo, agora esse povo que está lá festejando um casamento que não agrada ao Senhor, em meio a um povo que era inimigo do povo de Deus. Então o que a gente tem de aplicação nesse contexto? Depois de se apaixonar e depois de se contaminar, Sansão já não tem nem mais forças para fazer a diferença. Porque, irmãos, qual era o contexto aqui? O casamento, quando era feito no arraial do Senhor, a festa durava 7 dias, mas era um casamento que agradava a Deus, entre uma mulher israelita e entre um homem israelita. Deus nunca agradou dos casamentos mistos, casamento com gente pagã, com gente estranha, isso nunca foi agradável aos olhos do Senhor. Mas agora Sansão, ele quis dizer para todo o povo de Israel: eu não quero mais nada com o propósito da minha existência, porque eu quero satisfazer aquilo que eu acho que é certo para a minha vida. E ele agora então não vai celebrar lá no meio do povo de Deus, mas está enraizado no meio do povo inimigo de Deus. E lá está então Sansão comemorando com um monte de gente, naquela festa regada a vinho, a bebida alcoólica, e como nazireu do Senhor não deveria estar lá. É uma história triste, meus irmãos, de famílias que têm tudo para ser famílias abençoadas pelo Senhor, mas decidem fazer o caminho errado, e porque tomam a decisão de fazer o caminho errado, distanciam-se do Senhor, ao ponto de não querer estar mais congregando e adorando ao Senhor. E eu tenho certeza que na medida que a gente fala, infelizmente vem nome de famílias ao nosso coração, que outrora eram famílias de Deus, cheias do poder do Senhor, usadas pelos dons do Espírito Santo, mas por causa de um probleminha, de uma dificuldade, de uma rixa, de um diz que me disse, começam a enamorar-se, começam a olhar para as coisas do mundo, de repente começam a se alimentar de coisas do mundo, e de repente estão fora das presenças do Senhor, estão fora da igreja do Senhor, e estão lá no mundão, achando que estão bem, porque não souberam cuidar do altar do Senhor na sua própria casa, na sua própria existência. Louvado e agradecido é o teu nome. Mas o problema dessa história então é que Sansão começa a fazer algo terrível, que além de trazer um problema para si, começa a levar problema para a sua própria casa. Mas pensando então na sua família, pensando então nas nossas famílias, há uma forma de nós não cometermos esse erro de Sansão, e a forma é deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie
na direção do Senhor, é homem sendo sacerdote do seu lar, é mulher sendo mulher sábia que edifica o lar, são pais ensinando crianças no caminho pelo qual eles devem andar, ou seja, toda família que deixa o Espírito Santo fazer morada, toda família que deixa o Espírito Santo trabalhar, são famílias que vão caminhar na direção do Senhor, e podem soprar os ventos, pode rugir os mares, mas isso tudo cairá por terra em nome do Senhor Jesus, porque os nossos lares em Cristo Jesus estão fortes, firmados, edificados do Senhor Jesus. Aleluia! Nós não vamos falhar como Sansão, porque nós olhamos para Cristo. Nós não vamos falhar como Sansão, porque nós vamos levar alimento espiritual para nossas casas e não mel contaminado com cadáver, e nós não vamos permanecer na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, nós vamos fazer da nossa casa casa de adoração, lugar de adoração ao Senhor, lugar de santificação, lugar no qual o Senhor tem liberdade para trazer às nossas vidas aquilo que é a vontade dEle. E Deus, Ele precisa ter liberdade para apontar em nós, apertar as nossas feridas, para dizer assim: olha, você, meu filho, ande nesse caminho, minha filha, caminhe nessa direção, filhinhos, andem nesta mesma direção. E todos nós precisamos nos sentir gratos de sermos pastoreados, todos nós precisamos sentir gratos de termos um lugar para congregar, de termos sermão ou mensagem ou pregação que nos dão essa ideia de que as nossas famílias precisam reconstruir altares para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as nossas famílias sejam luz para as outras famílias. E eu tenho certeza que neste lugar tem famílias que agradam ao Senhor, tem famílias que exaltam o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todos nós somos fortes, não porque temos forças, mas somos fortes porque o Senhor é a nossa força, e a alegria dEle é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. Se alegre, querido, no Senhor, se alegre na fortaleza do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sansão não entendeu. Sansão não entendeu. E da agora para frente começa as investidas das mulheres de Sansão contra ele. Nesse primeiro caso aqui existe um enigma. E Dalila vai entrar na história lá na frente, no final da história, quando ele raspa a cabeça. E daqui para frente, meus irmãos, nós vamos perceber que Satanás, ele toma tanto a mente e a vida daquele homem, que ele não percebe o engodo, que ele não percebe a arapuca que ele se cai. Verso 18 do capítulo 14: disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão. E ele lhe citou o provérbio: se vós lavrássemos com a minha novilha, nunca teríamos descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu a Asquelionitas, matou deles 30 homens, despojou suas vestes festivas, e deu a que declararam o enigma. Porém acendeu-se a ira do Senhor, e ele subiu à casa de seu pai, e o companheiro de honra de Sansão foi dado por mulher à esposa deste. Deixa eu resumir aqui o que aconteceu. Então Sansão está no meio daquele povo, daquela festa, e alguém coloca ali um enigma, e Sansão diz: olha, tem um enigma, e se alguém souber a resposta, eu vou dar a vocês 30 capas, mas se ninguém souber, vocês me devem 30 túnicas ou capas, ou vestes festivas. E de repente então, aquele povo começou a ouvir o enigma, olha, da doçura, da força do predador, mas caminhando na história, ninguém soube responder. E aí o povo começou: Tina, manda este homem falar o segredo, manda esse homem dizer o segredo, manda esse homem dizer. Olha o verso 15: ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos
Convidaste-nos para vós apostar do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborrestes e não me amas, pois deste dos meus patrícios o enigma e decifrar ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse: nem a mim, nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararias a ti. Aquela mulher então que foi o foco da atenção, que fez com que ele virasse as costas para o povo de Deus, que fizesse com que ele virasse as costas para a sua própria família, aquela mulher que fez com que ele levasse coisas podres para dentro da sua casa, agora é aquela mulher que é guiada pelos seus amigos, pelos seus irmãos, vai até o seu esposo e manda ele dizer qual é o segredo. E aquela mulher então começa aquele showzinho: olha, você não me ama porque você não quer dizer para mim o enigma e o significado, então me fala. E Sansão então falou, e depois que falou, ela contou aos seus, e depois que contou aos seus, Sansão precisou pagar a dívida. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, que quando as famílias derrubam o altar do Senhor, elas começam a ouvir o conselho de quem não tem nenhum tipo de conselho a partilhar conosco. Quando as nossas famílias estão caminhando como Sansão caminhou, começa a ouvir o conselho do ímpio, e no conselho do mundo não existe nada que agrada a Deus, e nós somos todos então traídos pelas nossas falsas amizades, porque estamos caminhando para fora da vontade do Senhor. Nós não, né? Esse povo que está lá fora. Mas o que eu quero dizer então, caminhando aqui para o fim, que Sansão foi traído por aquela pessoa que ele mais admirou, aquela pessoa que fez com que ele virasse as costas para sua própria família, o traiu. Agora pensa se não é assim com as famílias que deixam de ter Jesus como o Senhor e como o altar de suas vidas, começam a se apegar no conselho dos ímpios, começam a se deter no caminho dos pecadores, começam a se assentar na roda dos escarnecedores, e começam a viver para longe da palavra do Senhor. Mas quando a coisa aperta, não existe amizade no mundo. Quando a coisa aperta, essas famílias estão perdidas. Quando a coisa aperta, aquele povo que tirou o povo de Deus de dentro da casa do Senhor, não estão ali para ajudar, não estão ali para estender as mãos, não estão ali para chorar, não estão ali para jejuar com eles, porque esta falsa amizade não provém do Senhor. Mas Sansão precisou aprender isso, mas nós não podemos aprender para viver, nós precisamos aprender para fazer o contrário de Sansão, porque ao invés de confiarmos naquilo que as pessoas do mundo têm a nos dizer, nós vamos confiar naquilo que o Espírito Santo diz a cada um de nós, e aquilo que o Espírito Santo diz é: levante-se e marche em nome do Senhor Jesus, lute pela sua casa, lute pela sua família, não permita que nada ou ninguém tire aquilo que Deus colocou dentro da sua casa, que é a preciosidade do nome do Senhor Jesus dentro dos nossos lares. Nós vamos fechar os nossos ouvidos para aquilo que o mundo tem a dizer, mas nós estaremos com o nosso coração aberto para tudo aquilo que o Espírito Santo fala a cada um de nós, e aquilo que ele fala é que vale a pena sim lutarmos pela nossa casa, vale a pena sim lutarmos pela nossa família, vale a pena sim fazermos a nossa família um altar nas mãos do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, para que o sangue dele possa ser aquilo que faz a diferença em nossas vidas. Nós não seremos como Sansão, porque nós entendemos que o propósito da nossa vida é fazer da nossa casa e da nossa família um altar de adoração única e exclusivamente ao nome do Senhor Jesus, porque diante do nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é Jesus, para a glória de Deus Pai. A glória do Senhor é manifesta sobre sua casa em nome do Senhor Jesus. Mal nenhum assolará nossas vidas, mal nenhum atacará nossas casas, porque ainda assim, mesmo que Satanás lance os seus dados, nós somos protegidos pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E caminhando lá no final da história, Sansão ele se vê amarrado entre duas colunas em um grande templo a um deus chamado Dagon.
um deus filisteu. E de repente Sansão, com seus olhos furados, porque teve o seu cabelo raspado, depois daquelas insistentes investidas de Dalila, ele confessa a força do seu cabelo, a força da sua existência estava no cabelo. E de repente então, Sansão ali com seus olhos furados, amarrado, e aquela zombaria filisteu contra o povo de Deus, Sansão então começa a perceber que o propósito da vida dele não era ser forte, mas era liderar um povo para sair da opressão dos filisteus. E naquele momento ali, com seus olhos furados, naquela escuridão da cegueira, ele enxerga aquilo que ele deveria enxergar no começo da sua vida, que o propósito da sua existência não era ser forte, mas era cumprir a vontade de Deus, que era libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus. Nós não podemos ter nossos olhos furados, nós não precisamos viver no pecado, nós não precisamos chegar no fundo do poço para percebermos o tamanho do amor de Deus para com nossas famílias. Nós não precisamos estar expostos, sendo escarnecidos, sendo zombados, para que a gente enxergue o amor do Senhor para conosco. Nada disso. O que precisamos fazer é apenas nos curvar diante do Senhor Jesus e aceitar o seu amor sobre a nossa casa, o seu amor sobre nossa família, e vivermos a dispensação do Espírito Santo e dizermos: Senhor, a minha família é tua, a minha família é um altar de adoração ao Senhor, a minha casa te serve, Senhor. Não importa o que os outros dizem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As nossas vidas são tuas, Senhor Jesus. Não queira viver esses passos maldados de Sansão, para lá no final, lá na crise, lá na dificuldade, reconhecer que Jesus é Senhor da sua família. Não olhe para uma direção que não devemos olhar, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não busque refúgio no meio de um povo que é inimigo do Senhor, mas refugie-se em meio ao povo de Deus. Olha aqui os seus amigos que o Senhor colocou para ser bênção da sua família. Olha aqui os guerreiros e as varoas de oração para ser bênção na sua casa. Nós não ouvimos nada daquilo que vem lá de fora, porque ouvimos aqui o que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, que Ele é Senhor dos nossos lares, e Ele coloca este povo todo aqui para ser bênção na vida de um e de outro. Não queira voltar naquele lugar de onde Deus nos deu a vitória. Não queira se alimentar daquela podridão que parece ser doçura, mas não é. Se alimente da doçura verdadeira, que é Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Não se lance a viver frustrados, enrustidos, lá no meio daquele povo que não pertence ao Senhor, como Sansão fez. Não, mas permaneça unido na sua família de fé, fazendo da sua casa uma família de bênção. E por fim, não confie a sua casa, a sua família, os seus filhos, a este povo que aí está, tentando deseducar as nossas famílias. Sansão confiou naquela mulher que não era uma mulher do povo de Deus, e por causa disso ele teve a sua vida virada. E a gente também não vai confiar nesse povo que não é crente, para dizer que menino não é menino, menino não é menina, essa coisa toda que a gente está sendo bombardeado. Mas nós vamos permanecer firmados na palavra do Senhor, custe o que custar, doa quem doer. O povo crente é um povo firme no Senhor Jesus para dizer não, Satanás, a nossa família não, porque a nossa família pertence ao Senhor Jesus. E a gente não quer chegar no final do poço como Sansão chegou, não queremos, porque nós já entendemos que o propósito da nossa família não é ser feliz
como a gente acha que deve, mas é ser feliz cumprindo o propósito do Senhor para nossas casas, homens sendo sacerdotes do lar, mulheres sendo mulheres sábias que edificam o lar, filhos sendo guiados no caminho do Senhor. Isso é a família que Deus quer. Então, construindo altares é fazer com que Jesus seja de fato aquilo que nos guia, aquilo que nos une, aquilo que nos dá força e aquele que permanece em nós até os confins destes séculos. Aleluia, aleluia. Se porventura sua família passa por problema ou dificuldade, saiba que a minha também passa. Porque não existe família que é perfeita, mas existe gente que é imperfeito como eu e como você, mas que caminha nos pés do Senhor procurando perfeição, e Ele tem sim bênçãos sem medidas para ser derramada sobre a sua casa, sobre a sua família. É só não desistir, é continuar, é crer somente, é clamar ao Senhor e esperar que Ele responda às nossas orações, porque para o mundo as famílias são coisas de passado, mas para aqueles que são do Senhor, família é coisa de passado, é coisa de presente e coisa de futuro, porque um dia desses nós estaremos com o Senhor reunidos como uma grande família diante da face do Senhor, exclamando e profetizando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Daqui uns dias todos nós do arrebatamento estaremos com o Senhor, frente a frente, face a face, sem barreiras, sem véu, sem dificuldade nenhuma. Contemplaremos a face do Senhor e todos nós diremos: Senhor, valeu a pena cuidarmos dos altares do Senhor, que são as nossas famílias, porque nós estaremos lá face a face com o Cordeiro de Deus, com o leão da tribo de Judá, exaltando a Ele por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Ó Deus, Tu és exaltado, Senhor, neste lugar. Glorificado seja o Teu nome, Senhor Jesus.